Olá, boa noite. Muito obrigado por estar aí. Nós temos quase 1000 pessoas nos assistindo. Bem-vindo à minha casa. Isso aqui é o meu escritório, é o meu lugar de trabalho. É onde eu passo 10 a 12 horas por dia estudando medicina. Ficou combinado, nós íamos discutir hoje por aproximadamente 1 hora. E depois você vai enviando a sua pergunta e eu terei prazer em responder. Nós vamos conversar sobre por que adoecemos. Por que você conhece pessoas que passam a vida inteira sem ter nenhuma doença? É raro hoje, mas isso existe. E por que você conhece pessoa que está doente o tempo todo? Qual é a diferença que faz a diferença? Isso para a sua própria vida e para a vida dos seus familiares e vocês que são profissionais da saúde. Você que é profissional da saúde, que está nos assistindo, eu espero que você aproveite isso para aplicar na sua prática, na sua clínica, no seu consultório. Nós temos 5 razões principais. 5. Porque nós adoecemos. Elas podem estarem isoladas, ou pode ser que elas sejam combinação delas. Então, vamos analisá-las. Eu tenho 5 coisas. Primeiro, eu tenho toxinas. Segundo, eu tenho desnutrição. Terceiro, eu tenho estresse. Quarto, eu tenho infecção. E quinto, eu tenho poluição eletromagnética. Essas são as 5. Eu vou discutir em profundidade com você todas elas. Toxina significa ingerir aquilo que você não deveria. Desnutrição significa deixar de ingerir aquilo que você deveria de ingerir. Estresse significa que você está usando o seu corpo numa velocidade, numa chamada carga alostática, esse é o nome que tem hoje na medicina, você está operando com a carga alostática alta. Infecção não é só a gripe, não é só o resfriado, não é só a infecção de intestino, mas, sobretudo, a infecção dentária, que é aquele canal obturado seu, que você pensa que está muito bem, mas que se tornou um foco infeccioso que traz para você problemas constantemente minando no dia a dia o seu sistema imune. Então, o que eu vou discutir com você aqui, nós vamos começar pelas toxinas. Eles fizeram um estudo recente, não tão recente mais, acho que tem uns 3 ou 4 anos, onde eles analisaram o sangue do cordão umbilical de bebês, na Universidade de San Diego, na Califórnia. Hoje eu ainda fiz uma revisão sobre o assunto para conversar com você, e mais recentemente estão descobrindo 232 substâncias que não pertencem ao corpo humano. Isso na hora que o bebê nasce, na sala de parto, examinando o sangue dele. Você imagina o nosso, se fosse examinado. Se o do bebê que acabou de nascer, só o que passou pela placenta, tem 232 substâncias que não pertencem ao corpo humano, você imagina a quantidade de toxina. Você pergunta assim, mas de onde é que vem essa toxina? O ar está contaminado, o solo está contaminado, a água está contaminada. O Brasil é o campeão, hoje nós somos o número 1. Em 2000 nós éramos o 7º colocado, hoje nós ganhamos, estamos no ponto mais alto do pódio, nós somos o primeiro colocado no mundo em uso de agrotóxico. O alimento que você ingere, meu filho, ele foi plantado em algum lugar, colhido, armazenado, além de todo o processo industrializado que existe, além do transporte, além do armazenamento, tudo isso vai perdendo nutrientes. Você agora tem que enfrentar os pesticidas da vida, os agrotóxicos. Então é difícil você encontrar um alimento hoje que não tem agrotóxico. Então ficou difícil você comer. Então eu quero ser bem pragmático aqui com você. Você fala assim, mas eu posso comprar alimento orgânico. Eu falo, você pode comprar alimento orgânico. Primeiro, que ele custa mais caro. E tem que custar mais caro mesmo. Segundo, muita gente que vende alimento orgânico, na realidade, não é orgânico. Às vezes o esterco que ele usa é fezes de animais, que pode contaminar, o problema fica sério, já tem estudos mostrando isso. Ou, o pior de tudo, né? Não tem nada de orgânico. Tem lá dizendo que é orgânico, mas não é. Como é que você está numa feira e garante que aquele produto que você está ingerindo é realmente orgânico? Você pode pensar que é, certeza ninguém tem.
Então, eu não quero ensinar você, porque eu não sei, como transformar um alimento não orgânico em orgânico na sua cozinha. Eu sei o seguinte: você pegar um alimento que não é orgânico e tirar os agrotóxicos dele. Eu não estou dizendo que você está transformando ele em orgânico, porque orgânico é mais do que simplesmente não ter agrotóxico. O alimento orgânico, ele tem uma riqueza muito grande em nutrientes. São alimentos que têm uma carga de nutrientes maior, a densidade de nutrientes é maior. Esse processo que eu vou lhe ensinar agora, ele não faz com que você transforme um alimento não orgânico em orgânico, mas ele faz o seguinte: ele tira os agrotóxicos. E como é que você faz isso? Você deve lembrar, deve saber que um cirurgião, quando vai fazer uma cirurgia, antes dele fazer a incisão com bisturi, ele passa uma tintura de iodo a 2%. Todo mundo, isso existe até hoje. Marca-se onde vai fazer a incisão com uma tintura de iodo, aí passa o bisturi. Por que passa a tintura de iodo? Porque o iodo ele é um desinfetante, ele não deixa dar infecção na área do corte. Pois é, esse mesmo mecanismo, eu vou mostrar para você que o iodo é um quelante. Ele quela. Quelar significa agarrar, é o garra. Ele segura o agrotóxico e tira do alimento. Então, você vai anotar aí, por favor, a seguinte fórmula. Fórmula 5211. 5.211. Anotou? Vamos trabalhar nesse 5.211. Você vai pegar 5 ml, 5 cc's, 5 milímetros cúbicos de tintura de iodo a 2%. Você vai na sua farmácia aí da esquina, você consegue comprar tintura de iodo a 2%. É muito barato. É mais barato que água. Você compra a tintura de iodo a 2%. Tá bom? Para cada litro, então 5 ml de tintura de iodo a 2% para cada litro por 1 hora. Então eu vou colocar no começo do dia, vou fazer na cozinha, vou ensinar minha cozinheira a fazer, a colocar as verduras, a colocar as frutas, os vegetais que eu vou usar naquele dia. Eu pego uma bacia, coloco, vamos supor, 2 litros d'água, coloco 10 ml, 10 cc, 10 centímetros cúbicos de tintura de iodo a 2%, coloco as frutas, as verduras, os legumes que eu vou usar naquele dia, tampo. Por que eu tampo? Porque eu tenho que estar escuro, porque o iodo, primeiro, ele se oxida com facilidade quando ele recebe a luz. E segundo, ele sublima. O que é sublimar? Sublimar é quando você passa do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. O iodo faz até isso, ele sublima, ele passa. Se ele já está no estado líquido, para ele passar para o gasoso, é muito fácil, ele evapora. Ele não só faz sublimação, como ele faz a evaporação. Então, se eu deixar destampado, mesmo que no escuro, ele vai evaporar. Então, eu tenho que cobrir com alguma coisa para segurar o iodo. E eu deixo aquilo ali por 1 hora. 1 hora, 60 minutos. Então, por isso que é 5211. 5 ml de iodo a 2% por cada litro, por cada hora. Quando eu deixo passar essa hora, põe num timer, deu 60 minutos, eu vou lá e tiro. Aquela água que ficou lá está cheia de atrazina, por exemplo, que é um dos agrotóxicos mais comuns. Você pode medir os outros também, mas já foi medido a atrazina, como é que tira, que é o mais comum. Então o que acontece? Agora você relava aquelas verduras, aquelas frutas e legumes, você colocou ali e você agora tem um alimento sem toxicidade. Isso é que eu quero te ensinar. Então, com isso, você começa a diminuir a carga tóxica. Porque a carga tóxica que você ingere hoje é muito alta. Isso sobrecarrega o seu fígado, sobrecarrega os seus rins, sobrecarrega o seu linfático. Então, você tem que estar sempre com essa preocupação de fazer um detox. Aliás, na antiguidade, tem 4 estações por ano, né? Verão, inverno, outono, primavera. Em cada início de cada estação se fazia uma detox, uma desintoxicação. As famílias faziam isso, davam um laxativo para a pessoa ter uma diarreia, para ela fazer uma limpeza no final de semana, no começo da próxima estação. Isso não se faz mais. Então nós temos que estar sempre preocupados com o detox. Então o que acontece? Quando eu estou sobrecarregado com agrotóxico, com toxinas, eu estou sobrecarregando meus rins, estou sobrecarregando o meu fígado e estou sobrecarregando o meu linfático. Aliás, se você
observar, aliás, o Brasil é o campeão do mundo em transplante de fígado, por exemplo, o número de transplante de fígado aumenta. Quanto mais transplante faz, mais gente tem na fila. Tem muita gente na fila de transplante hepático e transplante renal, esperando um fígado ou esperando um rim, pela toxina que existe. E a previsão é que isso aí vai subir muito. Vai estar sempre numa demanda maior do que a oferta que se tem de órgãos, por incrível que pareça. Então, para isso não acontecer, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você está ingerindo esses agrotóxicos todos os dias, isso no final vai fazer uma diferença. Mas isso não é a única toxina que você tem no corpo, que você ingere. Você ingere, por exemplo, existem alimentos que já traz o próprio veneno. Eu sei que você não vai gostar de escutar o que eu vou falar. A batata, por exemplo, tem um aminoácido chamado asparagina. Quando essa asparagina, com amido, com água e com calor, ela forma uma coisa chamada acrilamida. Então, uma batata assada, principalmente uma batata frita, ela tem já consigo uma substância altamente tóxica, um veneno, que é uma acrilamida. Você imagina você servir batata frita para os seus filhos, para os seus netos, todos os dias, sem saber que existe acrilamida, que vai causar uma série de problemas. Você tem, por exemplo, outra toxina importante que você tem que aprender, é o chamado MSG, monossódio glutamato. Você sabe que a língua, ela tem um lugar para o doce, um lugar para o salgado, um lugar para o azedo, um lugar para o ácido, tem para a acidez, né? Tem um lugar para o amargo, e tem um lugar no meio da língua que chama umami. É umami mesmo, U-M-A-M-I, que é estimulado por uma coisa chamada monossódio glutamato, que por lei, não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa, é permitido. O monossódio glutamato, o MSG, ele aumenta o sabor do alimento. Se eu colocar monossódio glutamato numa batatinha frita, eu fico viciado na batatinha frita. Se eu colocar monossódio glutamato numa sopa enlatada, eu fico viciado naquela sopa. Talvez você até seja viciado em uma sopa que você compra, que é a melhor sopa que tem. Na realidade, você não está viciado na sopa. Você está viciado no monossódio glutamato que está lá. Só que o monossódio glutamato, a palavra glutamato já deve trazer alguma coisa para você. O neurotransmissor mais abundante no cérebro é um neurotransmissor excitatório chamado glutamato, que causa déficit de atenção, causa insônia, causa distúrbios bipolares, etc. Uma série de problemas psiquiátricos são desencadeados pelo processo do glutamato. Agora você imagina uma criança que tem distúrbio de atenção na escola, mas que toda noite a mãe, pensando que está dando para ela uma sopa saudável, está dando para ela uma sopa industrializada, enlatada, que tem o monossódio glutamato. E não é só o monossódio glutamato, não é só a acrilamida. Você vai ver, por exemplo, os adoçantes artificiais, trazem toxinas. O aspartame, por exemplo, que está em mais de, 6 mil produtos diferentes, produtos alimentícios, porque não são alimentos, cuidado para você não... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é alimento, bem-vindo. Outra coisa é produto alimentício, que muitas vezes não parece nada com alimento. E às vezes é o contrário do alimento, está trazendo toxinas para a gente, como é o caso do monossódio glutamato que eu estou discutindo nesse momento, como o caso dos adoçantes artificiais. Eu tenho, por exemplo, o aspartame, que é altamente prejudicial, tem estudos mostrando que ele predispõe a Parkinson, que ele predispõe a Alzheimer, que ele causa lesões neurológicas importantes, que ele aumenta a vontade de comer açúcar. Inclusive, em diabéticos que fazem uso de aspartame, eles têm mais tendência a ter resistência insulínica, aumenta a resistência insulínica. E essa ingenuidade de que se eu puser um adoçante artificial, eu vou baixar de peso é uma mentira. Porque quando eu coloco um doce na boca, uma substância que tem doçura, imediatamente o meu cérebro se prepara dizendo, está vindo açúcar por aí. Mesmo que seja um adoçante artificial, o meu cérebro começa a preparar o meu estômago para receber esse açúcar e já começa o meu pâncreas a liberar insulina, esperando esse açúcar descer. Tem adoçante artificial, como é o caso da sucralose, que é 600 vezes mais doce que o açúcar. A doçura de uma sucralose
peso por peso, é 600 vezes maior. Você imagina que você coloca isso achando que é uma ingenuidade, que isso não vai perturbar a sua microbiota intestinal, que perturba. Então você vai, à medida que você vai fazendo isso, você vai ingerindo essas coisas. Tem uma coisa muito séria, que chama-se High Fructose Corn Syrup, que é o xarope de milho com alta concentração de frutose, que é metade do preço do açúcar. E quando fala frutose, você pensa que é natural, porque vem de fruta, né? A tendência que você tem é achar que é bom. Não é verdade? Porque a frutose, quando demais, ela vira um veneno. Porque a frutose, ninguém no corpo quer. Nem o cérebro quer frutose. O cérebro aceita até álcool, hein? Por isso que você fica bêbado. Mas você não vai ficar bêbado com frutose, porque o cérebro não quer nem que ela entre lá. Então, aquilo que não vai, nenhuma célula quer, e que vai para o fígado, tem um nome, chama veneno. Então eles pegaram, como o High Fructose Corn Syrup, o xarope de milho com alta concentração de frutose, é metade ou menos da metade do preço do açúcar, tudo agora é adoçado com xarope de milho. E sem falar que o milho, a maioria, é transgênico. Você imagina o problema que se colocou. Se você fizer um acompanhamento de quando o xarope de milho com alta concentração de frutose entrou no mundo, ele foi inventado no Japão. Eu acho que é a retaliação que o Japão fez aos Estados Unidos por ter destruído Hiroshima e Nagasaki com a bomba atômica. E deram de volta para os americanos. Foi inventado no Japão nos anos 70, final de anos 70, entrou nos Estados Unidos. E desde então o povo americano só vem engordando. Hoje nós temos lugar como no Mississippi, que 60% da população é obesa, 80% tem sobrepeso, que é o estado mais pesado dos Estados Unidos. O estado menos pesado dos Estados Unidos é o Colorado. Não é o mais são, é o menos doente, porque lá também já chegou. E a obesidade não só chegou lá, como chegou no mundo inteiro, porque como o americano exporta alimento, o que o americano exporta hoje? Ele não exporta carro mais, porque os japoneses já tomaram conta. Ele exporta entretenimento, o último filme que você assistiu provavelmente foi americano, ele exporta armas para as guerras e ele exporta alimento. Como o alimento americano está doente, a população mundial, onde chega o alimento americano, também está doente. E um dos responsáveis por isso é o xarope de milho com alta concentração de frutose, que você nem sabe que existe. Eles fizeram uma análise de 32 pães salgados americanos. 32. Dos 32 pães salgados americanos, 31 eram doce, que foi colocado sal para enganar o paladar do usuário. Você pensa que você está comendo um pão salgado e, na realidade, você está ingerindo um pão doce. Por que isso? Porque o High Fructose Corn Syrup, o xarope de milho com alta concentração de frutose, ele dá volume. E é um volume barato, muito barato. Então eles pegam um pão, dão um xarope de milho, ele fica doce, coloca sal nele, bastante sal, engana o seu paladar, e você pensa que está comendo um pão salgado. Você vê, nos Estados Unidos, de 32 pães salgados analisados, 31 não eram salgados. Eram pães doces que tinham colocado xarope de milho e que depois tinha colocado sal para enganar o paladar. Então isso tudo são toxinas que vão entrando na gente. E não para por aí não. Você tem os produtos finais do plástico. Você tem o bisfenol A, você tem os ftalatos. Porque quando você esquenta uma estrutura de plástico, ela libera esse bisfenol A. Ela libera esse fitalato. E essas substâncias são chamadas xenoestrógenos. Sabe o que é que elas fazem? Elas entram no corpo e se comportam, meu amigo, minha amiga, se comportam como se fossem hormônios femininos. Então você bebe uma água que vem numa garrafinha de plástico, você mora em São Paulo, a água vem lá de Curitiba ou vem lá de Porto Alegre, ela não vem de avião porque fica caro, ela vem de caminhão, na carroceria do caminhão, uma hora é meio-dia, o sol está batendo meio-dia em cima da carroceria do caminhão, aquela garrafa de plástico está esquentando,
E é liberado o bisfenol. Você imagina o atleta, o indivíduo que tem aquela mania de carregar uma garrafa de água com ele e vai para o carro, e chega, não vai para o trabalho com a garrafa de plástico de água para tomar no caminho. Só que lá no trabalho tem bebedouro. Então o que ele vai fazer? Ele deixa a garrafa de carro dentro do carro, a garrafa de água dentro do carro, e vai trabalhar. Só que o carro ficou no estacionamento, o estacionamento esquentou, bateu sol durante o dia. Aquela garrafa esquentou durante o dia. Quando você chega às 5, 6 horas da tarde para pegar o seu carro para ir para casa, já esfriou. Aquilo ali já liberou o bisfenol A, já liberou o fitalato, e agora está frio de novo. Você, na sua inocência, você bebe aquilo. E você não sabe por que você está engordando. Você come quase nada, você está ganhando peso, porque você toma aquela água que está de bisfenol A e fitalato. Você imagina uma mãe, sem ter a orientação que você está tendo nesse momento, eu espero que você conte isso para todas as mães. A mãe que não sabe pega uma mamadeira de plástico comum que tem bisfenol A e que tem fitalato, e essa mãe agora vai esquentar essa mamadeira no micro-ondas. E quando o micro-ondas dá uma temperatura muito alta por poucos segundos, para aquele ser rápido como é no micro-ondas, não existe nenhum truque, amigo. Ou você esquenta no fogão e demora mais tempo com a temperatura mais baixa, ou você coloca no micro-ondas que a temperatura é muito mais alta e aí muito menos tempo. Só que essa temperatura muito alta, ela libera o fitalato A, ela libera o bisfenol. E esse fitalato A, esse bisfenol agora, essa criança agora vai tomar esse bisfenol, vai tomar esse fitalato, e essa criança agora vai engordar, porque ela está tomando um mingau, um leite, o que for, esquentado no micro-ondas. Você entendeu? E ela agora engorda. Existe uma epidemia de obesidade com crianças de 6 meses. O que você tem para dizer disso? Você não vai me dizer que as crianças de 6 meses estão obesas porque estão comendo mais e fazendo menos ginástica. Que é a desculpa que todo mundo dá, né? Não, criança de 6 meses faz xixi, faz cocô e dorme e come. Ele não tem negócio de fazer atividade física. Só falta você me dizer que agora a atividade física de bebê de 6 meses é menor. É a mesma, sempre foi. Porque eles não fazem atividade física. Então, o que está acontecendo é que eles estão sendo alimentados com essas toxinas. Olha a quantidade de toxina que eu já conversei com você. Ó. Eu falei de acrilamida, falei de aspartame, falei de monossódio glutamato, falei de high fructose corn syrup, falei de bisfenol, falei de fitalato. Eu continuo a conversa. Eu quero conversar com você agora sobre metais pesados. Que se você fizer uma análise, praticamente todo mundo hoje tem metal pesado. E o metal pesado, ele entra nas nossas enzimas. E ele altera a funcionalidade de uma enzima. Uma enzima que catalisa uma reação, existe centenas e centenas e centenas, até milhares de enzimas no nosso corpo. E a enzima que tem lá um mercúrio, tem um cádmio, tem um selênio, tem um arsênio, entendeu? Tem um chumbo. Ela perde a sua funcionalidade. Então esses metais pesados agora fazem parte do nosso habitat. Nós agora temos que conviver com eles o tempo todo. E nós temos que aprender a identificar, por exemplo, se você come peixe do Rio, de Rio, não é do Rio de Janeiro, não, de Rio. Os rios brasileiros estão contaminados com metais pesados. Ou está contaminado com chumbo, ou está contaminado com mercúrio, ou está contaminado com cádmio, ou está contaminado com arsênio, ou está contaminado com alumínio. Então eles estão nessa situação. Então o peixe vem, um peixe como o outro, que como o outro, que como o outro, que como o outro. Na cadeia alimentar é o seguinte, o peixe que é maior vai comendo o menor. Então o peixe que é maior vive mais e vai se intoxicando mais. Quanto maior for o peixe, maior a chance dele ser intoxicado. Por isso que, se você quiser comer peixe, a orientação é que você coma sardinha. Porque é um peixe pequeno, é um peixe que vem do mar, então não está tão contaminado. De todos o que está menos contaminado é a sardinha. Mas se você ingere peixe 3 vezes por semana, e você ingere peixe que vem de rio, você corre um risco muito grande de estar contaminado com mercúrio, com chumbo, com arsênio, com cádmio e com alumínio. E isso está causando, está atrasando as suas reações químicas. Entendeu?
Olha a quantidade de toxina. Por enquanto eu só estou falando do item 1, hein? É aquilo que nós estamos ingerindo e não deveríamos ingerir. Vamos conversar agora sobre os óleos? Vamos falar sério? Pois é. Como é que a sua avó cozinhava, hein? Ah, já sei. A sua avó usava banha de porco, né? A sua bisavó usava banha de porco. Eles tinham boa saúde. Em 1911, foi lançado nos Estados Unidos o Crisco, que é o primeiro óleo vegetal. E eles vieram com uma campanha muito forte. Ó, o óleo vegetal é saudável, o óleo animal não é. Então foi convencendo, até chegar na sua mãe, que já foi convencida disso, de que você devia de cozinhar com óleo vegetal e não com óleo animal. Se você acompanhar, o primeiro infarto do miocárdio foi descrito em 1915 por Herrick, na Inglaterra. Não tinha infarto antes, ninguém descrevia isso. Foi muito difícil encontrar infarto do miocárdio nos Estados Unidos. O doutor Paul Dudley White, que era chefe de cardiologia de Harvard, ele ficou 7 anos procurando um infarto, um aparelho chamado eletrocardiógrafo, que ele trouxe da Holanda, do Einthoven, que é o cara que descobriu, ele comprou um. E os colegas gozavam ele, joga isso fora, pô, aqui nos Estados Unidos não tem isso não. Até que começou, a partir de 1925, começou a chegar infarto, aparecer infarto. Em 1930, 3 mil americanos, o que não é nada, morreram de infarto ao miocárdio. Em 1960, 300 mil americanos morreram de infarto ao miocárdio. De 1930, 3 mil, para 1960, 300 mil, e a partir de 1950, o infarto do miocárdio, a doença cardíaca, passa a ser a causa de morte número 1 no mundo, e você acha que é atribuído a quê? 2 coisas aconteceram nesse ínterim. Primeiro, a mamãe deixou de cozinhar com a banha animal e passou a cozinhar com a banha vegetal. E segundo, a quantidade de açúcar aumentou. São essas 2 coisas que aconteceram. Foi o contrário, foi fugir da gordura animal. Todo mundo fugiu da gordura animal e está acontecendo o que você está vendo aí. E acontece, hoje, doença cardíaca continua sendo, na maior parte do mundo, a número 1, e câncer número 2. E nos Estados Unidos já houve um ano até que câncer matou mais do que infarto, então câncer provavelmente vai ocupar logo a primeira posição. Se nós fizermos uma análise do óleo vegetal, o óleo vegetal ele é poliinsaturado. O óleo poliinsaturado ele fica rançoso muito fácil. Para ele não ficar rançoso, a indústria tem que fazer o que se chama hidrogenação parcial. E ele vira gordura trans, que você já ouviu falar. A gordura trans é um antinutriente. Então isso é muito sério. Porque você vai todo mês e compra e traz para casa um veneno. Seja ele óleo de girassol, seja ele de soja, seja ele de amendoim, seja ele canola, que não existe óleo de canola, existe óleo de girassol, existe óleo de amendoim, existe óleo de soja, mas não existe óleo de canola, existe óleo canola, porque canola não é uma planta, é uma sigla, Canadian Oil Low Acid. Existe uma planta chamada cousa, que é venenosa, que o dono do cavalo não deixa ele comer porque ele pode morrer do coração, o dono do boi não deixa ele comer porque ele pode morrer do coração, o inseto não chega lá porque ele sabe que é veneno. Então eles pegavam a cousa e fazia óleo lubrificante, porque a cousa ela tinha 5% de ácido erústico, que mata, que causa lesão cardíaca. Então o governo canadense modificou essa cousa, em parte geneticamente, até que essa cousa agora, ao invés dela terminar com 5% de ácido erústico, ela termina com 1% de ácido erústico, que continua machucando o coração. Você vai lá e compra o óleo canola e você agora trouxe para casa o ácido erústico, que quando você joga na frigideira, ele vira bracídico, que é pior ainda. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Como você está ingerindo um óleo que devia ser para lubrificante de automóvel, como era antigamente, e você come aquilo por 20, 25 anos, aí chega uma hora que você tem problema cardíaco.
por essa toxina que você está fazendo. Você fala, mas como é que eu fico? Bom, você tem 3 opções. Primeiro, você passar a cozinhar com óleo de coco. O óleo de coco não tem jeito de virar trans, porque ele é saturado de cadeia média. Capórico, caprílico, cáprico, principalmente láurico. O óleo de coco é muito rico em láurico. A outra substância rica em láurico é o leite materno. O leite materno tem 19% de láurico, o óleo de coco tem 47% de láurico. Quer dizer, nesse aspecto até melhor. O ácido láurico, quando ele cai no estômago, ele vira monolaurina. Ele mata fungo, ele mata bactéria, ele mata vírus, ele mata parasita. E não tem jeito de causar problema cardíaco, pelo contrário. Todo lugar onde predomina a culinária do coco, não existe infarto do miocárdio, não existe AIDS, existe HIV, mas não vira AIDS. Uma coisa é você ser portador do vírus e outra coisa é você ter a doença manifestada. Então o coco não deixa, porque o láurico não deixa isso acontecer. Entre inúmeros outros benefícios. Outra coisa boa para você cozinhar é o azeite de oliva. Você não pode fritar com azeite de oliva, porque a riqueza do azeite de oliva é o ácido oleico, que na frigideira vira laídico. Também você não quer, porque também é uma substância trans, sem falar da oxidação. Mas para cozinhar, você pode cozinhar com azeite de oliva. Só que agora aqui eu tenho um problema para você. O azeite de oliva, para ser bom, ele tem que ter uma acidez muito baixa, ele tem que ser prensado a frio, extra virgem, parece que é pleonasmo, mas não é. Ele tem que ser feito em vidro, porque com aquele que vem em lata, você corre o risco de contaminar com metal pesado. E ele tem que ser em vidro escuro, porque o óleo e a luz são inimigos. Se você deixa uma garrafa de azeite de oliva num vidro transparente, numa gôndola do supermercado, onde 18 horas por dia tem luz, depois de um certo tempo aquilo ali está oxidado, perdeu a propriedade que tem, inclusive de prevenir Alzheimer. Se você fizer uma análise, nos lugares onde existe mais centenários, um do lugar deles é, por exemplo, na Itália, é um lugar onde tem mais centenários, o lugar que mais tem centenários no mundo é na ilha de Okinawa, no Japão, mas o segundo lugar é a ilha da Sardenha, na Itália, e você vai ver que nesses lugares predomina o óleo de oliva, para cozinhar, não para fritar. E a terceira opção é aquela que sua avó, bisavó já tinha, é você voltar a cozinhar com óleo de porco. Quando a sua avó cozinhava com banha de porco, ela reusava o óleo, está lembrado? Ela punha aquilo de volta na panela, punha de volta na lata, quando estava guardado as carnes no meio. O óleo de coco, o óleo de porco, a banha de porco, pode ser reusada. O óleo vegetal já não pode. Se você reusar o óleo vegetal, você vai ter um problema muito sério. Eu brinco, e na realidade eu estou falando sério, não estou brincando, que o pior veneno que você pode ingerir é um pastel de feira. Porque o vendedor do pastel, ele está fritando o pastel o tempo todo, mas ele não troca o óleo vegetal que ele está usando em cada fritura. Ele vai só acrescentando. Aquele óleo está ali 6 meses, o mesmo óleo. Ele só acrescenta. Cada vez que ele faz uma fritura de pastel, aquele óleo fica mais trans. Então a gordura trans é interessante porque uma pequena quantidade de gordura trans já faz uma diferença muito grande em perturbar a sua fisiologia. Então nós estamos gastando um tempo grande disso aqui para falar sobre o óleo. Você agora tem que pegar esse conhecimento e falar assim, poxa, o que eu vou fazer na minha casa? Eu vou mudar o óleo que eu cozinho? Eu vou passar a cozinhar com azeite de oliva? Eu vou passar a cozinhar com óleo de coco? Eu vou voltar a cozinhar como a minha avó fazia, com a banha de porco? Porque eu quero lhe dizer que o óleo de soja, o óleo de girassol, o óleo de amendoim, você está pagando um preço, tá bom? Só isso que eu quero te dizer, você tem que pagar um preço. E, além disso tudo, esses óleos perturbam a nossa microbiota intestinal. Eu não sei se você já ouviu falar nessa palavra. Nós hoje temos um órgão a mais no corpo. A Organização Mundial de Saúde decidiu recentemente que existe no corpo humano mais um órgão, que se chama microbiota intestinal. O que é isso? Nós temos no nosso intestino 10 vezes mais bactérias do que nós temos células no corpo. Nós temos 10 elevado a 13 células no corpo.
nós temos 10 elevado a 14 bactérias no nosso intestino, que tem uma função muito importante na nossa fisiologia. O nosso intestino, 80% do nosso sistema imune está no intestino, 85% da nossa serotonina, que é o hormônio, é o neurotransmissor que nos mantém em estado de humor bom, é produzido no intestino. Lá é a barreira, o intestino é uma barreira. Quando você ingere alguma coisa, não está dentro de você ainda, pode passar e sair pelo ânus. Dentro é quando é absorvido. E essa barreira que não deixa entrar qualquer coisa, ela pode vazar. Em inglês chama leaky gut syndrome. Nós chamamos em português hiperpermeabilidade intestinal. Você imagina você comer um pedaço de carne, essa carne está sendo digerida, para ela ser absorvida no intestino normal, ela precisa virar aminoácido, tem que ser quebrado em aminoácidos. A proteína tem mais de 100 aminoácidos. Tem proteína que tem 2.000 aminoácidos. A hemoglobina, por exemplo, que é uma proteína do eritrócito, que carrega o oxigênio, tem 1.800 aminoácidos. Então você tem que quebrar isso em pedacinhos e essa parede intestinal absorve esses aminoácidos. Agora, se a sua parede intestinal, porque você está ingerindo o óleo errado, por exemplo, ela fica hiperpermeável, agora entra um pedaço de proteína, me acompanha aqui que você vai ficar encantado. Entra um pedaço de proteína que não deveria de entrar. E agora, no momento que esse pedaço de proteína entrou, imediatamente o nosso sistema imune que está ali, 80% está ali no intestino, que a gente come 3 a 7 toneladas de comida pela vida. Você vai viver, sei lá, 70, 80 anos, você vai comer 7.000 quilos de alimento na vida e tudo vai passar pelo trato digestório. Por isso que o sistema imune tem que estar ali controlando, para não deixar entrar porcaria. E de repente essa proteína entrou porque o seu intestino está vazando. Aí imediatamente o que acontece com o seu sistema imune? Ele cria um anticorpo contra essa proteína que acabou de entrar, para poder ir lá e tomar conta dela. Só que por azar seu, essa proteína desse pedaço de frango que você comeu, ela tem a mesma sequência de aminoácidos da sua tireoide, que lá também tem uma proteína, que por azar seu tem a mesma sequência de aminoácidos. Quando o nosso sistema imune faz um anticorpo contra essa proteína que acabou de ser absorvida, ele automaticamente fez também um anticorpo contra a sua tireoide. E aí você vai ter uma tiroidite Hashimoto, que é uma doença autoimune que vai atacar a tireoide, gerada por um óleo errado que você comeu. Olha que interessante. Não é só um óleo errado, pode ser um glúten, que você tem hipersensibilidade, pode ser uma caseína do leite, pode ser uma intolerância à lactose, alguma coisa que você comeu que perturbou a sua microbiota intestinal, que fez o seu intestino vazar, leaky gut syndrome, hiperpermeabilidade intestinal, e que agora penetra ali e vai criar. Isso tem um nome bonito, você pode esquecer depois, mas primeiro você vai escutar de mim. Chama-se mimetismo molecular ou homologia estrutural. O que quer dizer mimetismo molecular? Que agora isso aqui, essa proteína que entrou, ela mimetiza, ela imita aquela proteína que está lá no seu rins, ou que está lá no seu fígado, ou que está lá no seu pulmão, ou que está lá no seu cérebro, ou que está lá na sua tireoide. Então, você que está nos assistindo, que talvez tenha uma doença autoimune, seja ela esclerose múltipla, seja ela lúpus, o que for, eu quero que você saiba que provavelmente isso começou a nível intestinal. Aliás, os chineses já dizem isso há muito tempo, que a saúde e a doença começa e termina no intestino. Então nós temos que primeiro tratar o intestino. Quando uma pessoa tem uma doença autoimune, a primeira coisa que eu tenho que ver é como é que eu fecho esse intestino. Porque se eu deixar essa permeabilidade aberta, vai continuar entrando substância ali o tempo todo. Tá? Nós já falamos de bastante toxinas, né? Mas existe uma toxina que você compra na farmácia. São os medicamentos. Os medicamentos, agudamente, podem ter um resultado espetacular. Mas quando eles são feitos cronicamente, aí vem um problema muito sério, porque o medicamento, para obter patente, a indústria farmacêutica tem que provar para o mundo que aquilo não existe no planeta Terra. Senão ele não tem direito a uma patente. Ninguém pode patentear oxigênio. A natureza faz. Ninguém pode patentear magnésio. A natureza faz. Então, para eu patentear alguma coisa e ser dono daquela coisa por 17 anos, que é a duração de uma patente farmacêutica,
eu preciso provar para o mundo que aquilo não existe na natureza. Que não existe no planeta Terra. Sabe como é que chama uma coisa que não existe no planeta Terra? Chama-se ET. Então, o medicamento que você coloca na boca, que pode estar te ajudando em alguma coisa, ele tem um efeito colateral. Se você não está acreditando em mim, por que você não lê a bula? Por que o seu médico fala assim, eu não lê a bula, não? Sabe por que você não lê a bula? Porque se você ler a bula, você não toma o remédio. Porque, por lei, é obrigado estar na bula do remédio os efeitos colaterais encontrados nesse remédio. É muito simples, está lá. Você não pode ler, porque se você ler, você não toma. Está lá. Agora, só que isso não acontece da noite para o dia. Isso pode levar 3, 4, 5 anos. Você começa a tomar um remédio, por exemplo, porque você tem azia. Isso aí, a longo prazo, vai ter um efeito, porque você vai cada vez diminuir mais o ácido clorídrico do seu estômago. Para começar a sua azia, 99,99% das vezes, não é excesso de ácido clorídrico. É falta de ácido clorídrico. Se seu estômago não está funcionando bem, a comida volta para o esôfago. O pH do estômago é menos de 2. O pH do esôfago é 6,5. Se eu não tenho ácido clorídrico suficiente, o pH do estômago sobe para 4. Agora o estômago não esvazia, porque a válvula pilórica é pH dependente, para deixar o estômago esvaziar. Isso faz um refluxo. Quando faz o refluxo, o que eu vou ter agora? Eu vou ter uma comida, que agora chama quimo lá dentro do estômago, a comida passa a chamar quimo. Eu tenho um quimo que tem um pH de 4, caindo no esôfago, que tem um pH de 6,5. Aí dá azia. Aí a impressão que você tem é que você tem ácido clorídrico demais. Eu estou lhe dizendo que é o contrário, que você tem ácido clorídrico de menos. Aí você vai tomar um remédio, inclusive o SUS dá de presente, onde você vai bloquear o ácido clorídrico, que já estava pouco. E vai melhorar a sintomatologia, porque ao mesmo tempo, como que anestesiar o esôfago. Porque o pH agora sobe para 5, 5 e pouco, então irrita menos o esôfago. Então, aparentemente, melhorou o sistema. Como você faz isso por muito tempo, você começa a não absorver mais proteínas, o cocô das suas fezes piora, o cheiro piora, o cheiro do seu cocô, desculpe, piora. Tanto é que uma pessoa que está tomando remédio para bloquear o ácido clorídrico, quando ele vai ao banheiro, o vizinho fica sabendo que o cheiro chega lá, que entra em putrefação, porque agora aquelas proteínas agora não são mais digeridas. Os minerais, principalmente o ferro, principalmente o magnésio, não são mais absorvidos. Você começa a ter um distúrbio de minerais, e a coisa vai se complicando, entendeu? E aí você começa a ter doenças. Isso porque você fez essa ingestão de ácido clorídrico. A mesma coisa eu te falo com relação ao colesterol. Você toma um remédio do grupo da estatina para diminuir o colesterol. Só que o colesterol é mocinho, ele não é bandido. Ele vem como um mecanismo de compensação. Claro que quem tem o colesterol alto, você tem que investigar por quê. Por exemplo, a maior causa de colesterol alto é a tireoide não estar funcionando direito. A tireoide não funciona direito, o colesterol aumenta. Aí eu vou lá e meto o cacete no colesterol. Só que agora eu não tenho colesterol para produzir vitamina D3, eu não tenho colesterol para produzir bile, eu vou ter diminuição de absorção de todos os lipoalimentos, os liponutrientes, e eu não vou ter hormônios. Porque todos os hormônios sexuais chamados, que é chamados também de esteroidais, a progesterona, a testosterona, o estradiol, que são os estrogênios, o estriol, eles são feitos de colesterol. A pregnolona, o DEA, o cortisol, a aldosterona, olha quanta coisa importante no corpo. A membrana celular é feita de colesterol. O cérebro é riquíssimo em colesterol. Aí você toma um remédio para baixar esse colesterol. Só que no processo de baixar esse colesterol, você baixa outras coisas mais importantes ainda. Você baixa o coenzima Q10, você baixa os dolicóis, você baixa o esqualeno. O esqualeno é anticâncer. Os dolicóis ajudam você a aumentar o número de mitocôndrias no corpo, biogênese mitocondrial. E o coenzima Q10 é o que te dá energia para você produzir a moeda energética do corpo, que se chama ATP, que é a moeda da vida. Você precisa de coenzima Q10.
Então, se você está usando uma estatina a longo prazo, você começa, se você está usando, você vai concordar comigo agora, você está começando, você tem dor muscular, você tem dificuldade, já diminuiu sua facilidade de andar, você está andando mais lento, a sua musculatura responde diferente, entendeu? Você está mais cansado, mais fadigado, você não consegue subir uma escada direito mais, o seu coração enfraqueceu, você vai somando tudo isso, olha o que acontece. Outros venenos que você toma é para osteoporose. Existe remédio para osteoporose que, por incrível que pareça, aumenta as fraturas de fêmur, da linha dos alendronatos. Só que isso só acontece depois de 4, 5 anos tomando. Aí depois que você está 5 anos tomando, aí que você descobriu, já é tarde. Você já está impregnado com ele. E a vida média de um alendronato é 10 anos. E você vai levar 10, 15, 20 anos se você parar hoje para tirar isso do corpo. Então olha o seguinte, além de você viver num mundo tóxico, a água está contaminada, o solo está contaminado, está tudo contaminado, você ainda começa a enfrentar a contaminação dos alimentos, dos remédios, dos medicamentos. Porque remédio, ele chama remédio, porque ele não cura, ele remedia. Ele melhora a sintomatologia. A melhora da sintomatologia não significa que você está sendo tratado. Quero que você saiba disso. Uma coisa não é diferente da outra, tá? Muito diferente da outra. E a incompatibilidade alimentar tem aumentado muito nos últimos anos. O que é incompatibilidade alimentar? É aquele alimento não se dá bem com você não se dá bem com ele. Você pode ter 3 coisas. Você pode ter alergia alimentar, você pode ter intolerância alimentar e você pode ter hipersensibilidade alimentar. São 3 coisas totalmente diferentes. Um diagnóstico diferente. Vou explicar para você. O que é alergia alimentar? É um fenômeno imunitário do sistema imune, mediado por uma imunoglobulina chamada IgE. Do ponto de vista prático é assim, ó. Você coloca amendoim na boca, você é alérgico a amendoim, te dá um edema de glote, você fica vermelho, você tem que ir na ambulância, com urgência, para tomar adrenalina e decador na veia, senão você morre. Se não chegar a tempo, você morre. Isso chama alergia alimentar. Tem gente que tem alergia a certos produtos. Você deve saber, se você é alérgico, você tem que ficar longe desse produto. Tem gente que tem alergia a limão, por exemplo. Se cheirar limão, já dá edema de glote. Bom, isso é alergia alimentar. Existe uma coisa chamada intolerância alimentar. Isso não tem nada a ver com o sistema imunológico. Isso não é mediado pelo sistema imunológico. Isso aí é enzimático. É você não ter a lactase para quebrar a lactose em glicose e galactose. Então, como o açúcar do leite chama lactose, se você não tem a lactase para quebrar a lactose, você tem intolerância ao leite. Aí a criança que tem intolerância ao leite, ela está com otite, ela tem dor de ouvido, a mãe não descobre, um pediatra não descobre, até que descobre que o problema é o leite. Mas o leite não tem só esse problema. O leite pode ter também, você tem uma hipersensibilidade à caseína do leite, que é a proteína do leite, que é outra parte. Mesmo você não tendo a lactose, a intolerância à lactose, que você tem a lactase, mesmo assim você pode ter a caseína. Então isso é bem mais complicado para a gente discutir aqui. E tem o que eu quero enfatizar para você, que é a hipersensibilidade alimentar, que é pela IgG, IgM e IgA. São outros imunoglobulinas. Que é assim, ó. Você come uma macarronada no sábado à noite, e quando é quarta-feira de manhã da semana seguinte, você acorda com enxaqueca. Toda sábado à noite você come uma macarronada. Toda quarta, ou terça ou quarta de manhã você tem enxaqueca. Como você comeu a macarronada no sábado à noite e a enxaqueca vem na quarta, você nunca parou para pensar que tinha a ver com aquele trigo que tem glúten e que você tem hipersensibilidade ao glúten. Toda criança que recebeu trigo antes dos 2 anos, quando adulto, tem uma hipersensibilidade ao glúten. E o trigo que você come hoje, o pão que você come hoje, não é o pão da época de Jesus Cristo, eu posso te garantir. Nos últimos 30, 50 anos, a quantidade de glúten no trigo aumentou 400%, aumentou 4 vezes.
Quando você diz que aumentou a produtividade do trigo, aumentar a produtividade do trigo significa aumentar a quantidade de glúten. Então você que está nos assistindo, que tem essa cefaleia que não cura, que tem essa dor de articulação que ninguém descobre, que de vez em quando tem essa arritmia cardíaca, que tem esse tremor, eu sugiro para você o seguinte, faz um teste você mesmo. Fica sem comer glúten, sem comer trigo, e sem tomar cerveja, e sem tomar leite, por 15 dias. Faz um teste terapêutico alimentar. Tira da sua dieta o leite, tira da sua dieta o glúten. Vamos ver a melhora que você tem nos 15 dias. Se houver uma melhora absurda, aquela dor de cabeça nunca mais voltou, aquela dor articular nunca mais voltou, o seu joelho melhorou, o seu tremor praticamente sumiu, você já sabe que você estava ingerindo aquela toxina o tempo todo. E aquilo estava te causando problema. Claro que hoje você pode fazer exames sofisticados para determinar se você tem isso. Mas esses exames não são muito baratos. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer um teste, né, para saber como é que faz. Um teste terapêutico. Você retira aquilo. Vamos ver aquilo. Vamos ver o que acontece. É uma dieta de exclusão que chama. Aí você vai saber se você tem ou não. Então você vê que esse tempo todo nós continuamos falando de toxinas. Eu posso continuar falando de toxina aqui o tempo todo, só que eu tenho só 1 hora, está faltando 7 minutos para a gente parar essa conversa. E eu só esgotei não, quem sou eu para esgotar? Até agora só discuti sobre um tema, que é toxinas. Eu poderia continuar falando de toxina, eu poderia estar falando de halógenos, eu podia falar de flúor, eu podia falar de flúor, cloro, bromo, que prejudicam a tireoide. Mas eu tenho que parar aqui e mudar um pouquinho. Falei para você que a gente fica doente por 5 razões. Por causa das toxinas, comer o que não deveria. Por causa da desnutrição, deixar de comer o que comeria. Por causa da carga alostática, que é o estresse. Por causa das infecções. E por causa da poluição eletromagnética, que é invisível, mas que está presente na vida de todos nós. Eu estou conversando com você aqui usando um sistema de Wi-Fi que eu tenho aqui na minha casa. É confortável ter o Wi-Fi na casa inteira, mas eu também pago um preço, porque está entrando no meu corpo também. Então hoje a tecnologia veio para nos ajudar, mas a tecnologia também nos adoece. Então se você é hipersensível à poluição eletromagnética, talvez você tenha ficado doente desde que você instalou o Wi-Fi na sua casa. Você tem que avaliar isso. Aqui eu sou resistente ao Wi-Fi, não me incomoda. Mas tem gente que incomoda muito. Tem gente que anda numa esteira ergométrica e só a eletricidade da esteira ergométrica já faz com que essa pessoa aumente a glicemia. Tinha uma senhora canadense que ela tinha por costume medir a glicemia dela e passear no parque, e ela voltava e fazia glicemia de novo. E ela fez isso durante muitos anos e mostrou que aquilo baixava. Toda vez que ela andava, baixava. Aí o tempo começou a ficar muito mais frio lá na região onde ela morava, em Montreal. O médico sugeriu para ela, porque você não compra uma esteira ergométrica, faz em casa, no dia que o tempo não estiver bom. Como ela tinha aquela mania de fazer a glicemia, medir a glicose no sangue, antes e depois, antes de subir na esteira ela media. Aí ela fazia o estudo, ela andava na esteira, media de novo. O dia que ela andava no parque, a andada dela fazia a glicose baixar. O dia que ela andava na esteira, fazia a glicose subir. Então descobriu-se, ela levou isso para o médico e o médico publicou isso. Descobriu-se que tem pessoas que têm hipersensibilidade à eletricidade e à poluição eletromagnética. Não sei se é seu caso, mas é bom você checar. Você carrega o seu celular no quarto que você está dormindo? Complicado. Seu celular tem que estar fora do quarto que você está dormindo. Você tem um despertador na cabeceira da sua cama ligado na eletricidade? Então eu te aconselho, se você precisa de um despertador, você ter ele sem ligar na eletricidade. Tem que ser uma pilha. E não pode ser seu telefone, tá bom? Não pode ser seu telefone celular. Porque o telefone celular, a não ser que você ponha no modo avião. Se você estiver ligado lá, ele também está atuando, está te prejudicando. Então você percebe o seguinte, que isso aí tudo vai somando. A parte de vitaminas, de minerais, que nós não vamos discutir hoje, porque é muito grande. A parte da água, tá? 30% dos brasileiros estão desidratados. Você sabe, muito simples, você vai ali, faz uma urina ali no vaso sanitário e olha se mudou a cor do vaso. Se o seu xixi
mudou a cor do vaso, você está desidratado. Quando você está hidratado, quando você faz xixi, o seu xixi não muda a cor do vaso sanitário. O seu xixi é tão transparente quanto a água que está lá. Se amarelou lá e você não está tomando vitamina B, é porque está acontecendo. O que está acontecendo? Você simplesmente está desidratado. E isso cria um problema muito sério. Por isso que você tomar 3 copos d'água 3 vezes por dia, você acha que é um absurdo, de preferência com um pouquinho de sal integral, isso resolve uma série de problemas na sua vida. Você não tem ideia o tratamento, a hidroterapia, bebendo 3 copos d'água 3 vezes por dia, o bem que isso vai fazer na sua saúde. Você não tem ideia. A ômega 3 que você vai ingerir, porque nós temos deficiência de ômega 3. Todos nós temos deficiência de ômega 3 hoje, na dieta que nós temos. Eu falei para a importância do sono, você tem que dormir bem, se você está acordando de madrugada ou está roncando, você tem que procurar alguém especialista para ver como é que você faz para dormir a noite toda. De preferência, você tem que escurecer o seu quarto o máximo possível, não pode ter luz nenhuma ligada. E você tem que ver seus dentes, se você tem alguma infecção dentária. Se você tem canal tratado e o canal ficou maltratado, isso aí é um foco constante de infecção que vai minando o seu sistema imunológico. Um paciente que vai à Alemanha tratar de câncer, o médico, a primeira coisa que ele faz é uma panorâmica dos dentes. Se ele encontra que existe algum canal tratado, ele fala para o paciente assim, ou você extrai esse dente, ou eu não vou tratar o seu câncer, você não é meu paciente. Chegou a esse ponto, mostrando que um dente, às vezes, um canal tratado, às vezes parece bom, mas se você for examinar, ele é um foco de infecção, e isso está deprimindo o sistema imune. Então, olha só, nós falamos aqui sobre toxinas, muitas toxinas. Nós falamos aqui, mas falamos sobre a parte da desnutrição, não estamos nos alimentando bem, comemos demais uma coisa, de menos outra, ingerimos muito açúcar. Nós falamos do estresse, então a sua carga alostática faz uma diferença muito grande. Você tem que saber administrar o seu estresse, tá? Como é que você responde a ele? Nós falamos das infecções, a importância de fazer uma panorâmica dos seus dentes para ver se tem algum problema, que é o mais comum hoje, são as infecções dentárias. E nós falamos da poluição eletromagnética, que só porque você não consegue ver, não significa que não esteja prejudicando. Se você olhar um fio desencapado ali, você não consegue ver nada. Vai lá e põe a mão para você ver, você vai levar um tremendo choque. Só porque você não está vendo, não quer dizer que não esteja prejudicando. E com isso você tem uma ideia geral. Isso vai estar no site para você, depois você vai se comunicar aí para ver como fazê-lo. E se você quiser adquirir outros DVDs meus, eu tenho 116 DVDs médicos em assuntos diferentes, está aí para você na multimídia, que está organizando tudo isso. Você pode ligar para a multimídia e fazer a sua encomenda. Tá bom? Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima.